Vejamos a tabela 2.2. Diferentemente de Smith, Ricardo usa como medida de valor a quantidade de trabalhadores por produção anual de cada produto. No caso de Portugal, seriam necessários 80 trabalhadores para produzir o vinho e 90 para produzir o tecido, enquanto a Inglaterra necessitaria de 120 trabalhadores para produzir o vinho e 100 para o tecido. Se fôssemos utilizar a lógica de vantagens absolutas de Smith, nesse exemplo, Portugal teria menor custo tanto na produção de vinho quanto na produção de tecido, por utilizar menos trabalhadores. Ou seja, teria vantagens absolutas em ambos os casos, e por isso não haveria intercâmbio entre os dois países. Porém, para Ricardo, o que determina as relações internacionais seria as vantagens comparativas ou relativas, e não a vantagem absoluta. Nesse caso, se a Inglaterra trocasse o tecido, que usou 100 trabalhadores na produção, com o vinho de Portugal, que usou apenas 80 trabalhadores, seria vantajoso para Portugal, pois evitaria que usassem 90 trabalhadores para produzir o próprio tecido, e com isso ele poderia produzir 1 tonelada de vinho para o consumo próprio e outra para trocar com o tecido inglês. Já para a Inglaterra, seria interessante, mesmo usando 100 trabalhadores, produzir tecido para trocar pelo vinho português, que usou apenas 80 trabalhadores, pois evitaria que utilizassem 120 trabalhadores para produzir o próprio vinho. Com isso, a Inglaterra poderia produzir 1 tonelada de tecido para o consumo próprio e outra para trocar pelo vinho de Portugal. Com essa troca, seriam 160 produzindo 2 toneladas de vinho, em vez de 170 produzindo 1 tonelada de tecido e outra de vinho, podendo então usar esses trabalhadores restantes para aumentar a produção. Já a Inglaterra economizaria 20 trabalhadores. Seriam 200 produzindo 2 toneladas de tecido, em vez de 220 produzindo 1 tonelada de tecido e outra de vinho. Outra maneira de perceber essa vantagem é olhando o preço relativo. Em Portugal, o preço relativo do vinho em relação ao tecido é de 0,89. Já na Inglaterra, o preço relativo do tecido em relação ao vinho é de 1,2. Como dizia Bauman, se a Inglaterra pode importar 1 unidade de vinho a custo inferior a 1,2 unidades de tecido, terá ganho comercial. Se Portugal pode importar mais que 0,89 unidades de tecido em troca de unidade de vinho, também será beneficiado. Desse modo, se 1 unidade de vinho pode ser exportada de Portugal para a Inglaterra em troca de algo entre 0,89 e 1,2 unidades de tecido, ambos os países serão beneficiados pelo comércio internacional. Essa é a teoria das vantagens comparativas de Ricardo. Essa teoria, em vez de considerar o valor ou custo absoluto como critério de troca entre os países, comparando um com o outro, considera primeiramente o preço relativo entre os produtos do mesmo país, para só depois comparar com os de outro. Ricardo dizia que essa troca de mais trabalho por menos trabalho só poderia ser feita no comércio internacional e não no comércio interno, pois o capital tem mais dificuldade de circular de um país para outro à procura de uma atividade mais rentável, enquanto seria mais fácil transitar dentro de um mesmo país. Lembrando que esse vídeo é um trecho de uma das nossas aulas do curso de Introdução à Economia Internacional, disponível na Udemy pelo menor preço da plataforma, pois buscamos democratizar esse conhecimento o máximo possível. Caso tenham interesse, vou deixar o link do curso na descrição ou no primeiro comentário fixado. O curso também está disponível para os membros apoiadores do canal no YouTube. Ficamos por aqui e até a próxima.